Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, a nossa live que nós falamos de carreira, falamos de sucesso profissional, falamos de cargo gerencial para profissionais técnicos, para engenheiros com salário de 5 dígitos por mês. E estou aproveitando que estamos na quinta-feira e fazer live de quinta-feira é uma delícia, porque nesse horário estou praticamente com a semana terminando e a sexta-feira sempre é o arremate da semana, é a cereja do bolo da semana. Apesar de amanhã eu ter a agenda bem lotada, bem tumultuada. Mas na quinta-feira, nesse horário, 19 horas, já aconteceu tanta coisa na semana que é gostoso até compartilhar algumas coisas com vocês. Então, o que eu tenho feito, né? Eu tenho feito, e falando um pouco da minha rotina, né? Eu não tenho uma rotina rígida de horário comercial, tal, porque eu tenho os atendimentos de mentoria individual, que pelas características dos meus clientes que trabalham num horário comercial normalmente, eu atendo ou muito cedo ou no final da tarde, e eu tenho bastante flexibilidade durante o dia para fazer as consultorias corporativas e para criar meus conteúdos, para desenvolver meu trabalho, até o trabalho das consultorias, né? E essa semana foi uma semana muito produtiva, de conteúdo, de contratos novos. Então eu cada vez reforço mais, cada vez eu comprovo mais a minha certeza que eu adquiri lá mais ou menos em 2009, 2010, quando eu decidi trabalhar com desenvolvimento humano organizacional, ou seja, com o fator humano como desequilíbrio, como diferencial de performance nas empresas, porque, para quem não sabe da história, em 2007 eu saí do banco como gerente de banco e comecei a trabalhar como consultor, saí para fazer isso e tive um sócio que é especialista em processos, em gestão de processos e processos organizacionais, e normas de qualidade, normas regulatórias. E nós começamos a fazer, eu comecei a trabalhar junto com ele no recorte de como as pessoas entravam naquele papel, ou das normas de qualidade, ou gerenciando os processos, operando os processos, na verdade. E depois de 2 anos e meio de sócio, muitos contratos, muitos projetos legais de mapeamento e redesenho de processo, eu concluí que o problema das empresas, o problema dos resultados, os problemas do ambiente, nunca é os processos, nunca foi os processos, não são os processos. São, em todos os casos que eu trabalhei, naquele período de 2 anos e meio a 3, mais ou menos, eu não tenho certeza se foram 12 ou 13 processos, eu sempre fico em dúvida quanto a esse número, mas não faz diferença. Mais de 10 grandes programas de desenvolvimento, de mapeamento e redesenho de processo. Em todos eles o problema não era o processo, eram as pessoas. Os comportamentos individuais, as relações interpessoais e as relações entre áreas. E assim, até entre áreas mais ampliado ainda, entre cliente e fornecedor, empresa e cliente, e um rolo danado sempre determinado pelas pessoas. Isso não quer dizer até hoje que os processos não podem ser melhorados, não devem ser revisados, e eu sempre ressalvo que em 100% daqueles processos que eu trabalhei, em 100% deles, o processo devia ser melhorado, mas não adiantava melhorar se não melhorasse as pessoas. Então, partindo do micro para o macro, a minha conclusão foi que os comportamentos individuais influenciam nas relações interpessoais. As relações das equipes, das pessoas, determinam como que vai ser a relação entre departamentos. Então, por exemplo, eu peguei um grande projeto nessa época aí, mais ou menos em 2009, que era de uma empresa de prestação de serviço, uma empresa de engenharia, de prestação de serviço, manutenção e facilities, e que nós fomos fazer o mapeamento do processo do financeiro. Numa empresa de prestação de serviço, de mão de obra pesada, o principal cliente, né, cliente com todas as aspas possíveis aí, era o RH. O maior tomador de serviço do financeiro de uma empresa desse perfil é o RH.
E naquela situação, RH e financeiro não se bicavam de jeito nenhum. Então, o processo era bom, o processo era ok. O problema é que quem tinha que imputar o dado não imputava, quem tinha que comunicar tal fato não comunicava, quem tinha que solicitar uma tarefa qualquer não solicitava e ficava aquele negócio que o processo é ruim, não é o processo. A partir do momento que você consegue conscientizar as pessoas, e depende muito delas quererem ou não, conscientizar as pessoas que o processo vai andar quando elas quiserem que ande, e esse quiserem é forte, né? Mas é isso, cara, você não tem... Ninguém é obrigado a boicotar processo e ninguém é obrigado a adotar processo. É querer ou não querer. Então, quando você começa a minimizar, olha só o que eu estou falando, minimizar o valor do processo e aumentar a importância da ação pessoal e do trabalho em equipe, qualquer processo funciona. Então, assim, não estou falando que não precisa ter processo, precisa. Precisa para garantir 3 fatores que eu sempre reforço aqui. Processo garante padronização, processo retém conhecimento e processo ele garante segurança operacional. Certo? Então, só por esses 3 motivos já poderia ter processo para caramba. Mas tem N outros motivos muito mais detalhados e tal. Mas por esses 3 já seria mais do que suficiente. Eu vou repetir. Garante padronização, todo mundo vai fazer igual, e se tiver mais de uma unidade, as unidades vão fazer iguais. Retém conhecimento, quer dizer, o conhecimento não fica na cabeça de alguém, o conhecimento está escrito, explícito, quem sair um entrar outro, o conhecimento está lá. E o processo garante segurança operacional. Né, eu sempre dou o exemplo do avião. Já pensou se não tivesse um checklist gigante para um avião pousar? Não vou nem falar decolar. Pousar que assim, já está no ar. Ia dar merda grande, né? Então, assim, tem que ter processo. Só que processos são operados, são operacionalizados, são executados por pessoas. E aí, tudo pode acontecer quando as pessoas não estão suficientemente envolvidas. Pois bem, então a semana muito legal, contratos novos, graças a Deus, trabalho aparecendo, e na medida em que os trabalhos acontecem, eu consigo gerar conhecimento, gerar fatos novos para me dividir com vocês, para me relatar para vocês. Estou retomando uma atividade de consultoria de desenvolvimento de equipes técnicas de uma empresa de data center, a maior gestora operadora de data center do mundo. E assim, qual que é o problema? Desenvolver, não é nenhum problema, ação de investimento mesmo da empresa desenvolver as equipes, os líderes das equipes técnicas, altamente especializados, para se desenvolverem como líderes. Então, um projeto corporativo super legal, e eu fico muito feliz com isso. Por quê? Porque meu trabalho gera faturamento para mim, gera todos os benefícios de estar trabalhando bem com empresas desse porte, mas principalmente retroalimenta o meu conhecimento, me atualiza para tudo aquilo que eu posso e me proponho trazer aqui para vocês, não só nas lives de quinta-feira, que já estamos aí, sei lá, com muitas delas, mas também nos meus posts diários, nas minhas atualizações todas aqui nas redes sociais, e também, que tem sido muito legal, respondendo as dúvidas, os questionamentos que vocês me fazem. Eu reforço aqui, fiquem à vontade para mandar para mim perguntas, e quando eu abro caixinha no Instagram, geralmente vem perguntas bem legais, mas independente disso, manda direct, eu, na medida do possível, eu respondo todo mundo, não na medida do possível, com certeza eu respondo todo mundo, mas na medida do possível eu respondo rápido. Então, ninguém vai ficar 24 horas sem uma resposta minha, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar à vontade, que eu respondo, e se eventualmente eu não tiver uma resposta, você vai ter uma resposta minha dizendo que eu não sei. Mas, felizmente, se for sobre carreira, se for tudo isso, sobre isso que eu me proponho a falar aqui, e eu não fico sem resposta não, né? Tem gente que me faz pergunta técnica, né? Como é que eu faço para falar de fazer o Power BI, não sei o que lá. Não é minha área, entendeu?
Mas à medida que vocês me conhecem, cada vez mais estão sabendo sobre o que eu falo, sobre o que eu me proponho aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que eu adoro falar, e tem tudo a ver com essa história do processo que eu comecei falando, certo? Que é o título que eu dei para a live, que eu fiz a chamada para vocês aí, é uma frase. E eu coloquei a frase no título lá, invertida quanto ao senso comum, ao contrário do que se ouve mais aí, porque é um questionamento, uma provocação mesmo, né? Que é a minha frase: o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. E a frase que eu mais ouço é: o ótimo é inimigo do bom. Então, se tiverem condições aí de escrever, de curtir, de dar um toque aqui, ó, primeiro manda um coraçãozinho aí para me saber que vocês estão na área. Segundo, tendo opinião a respeito do bom inimigo do ótimo, o ótimo é inimigo do bom, escreve aí também. O Du está assistindo a live lá em outra sala, e ele, se eu perder alguma coisa aqui de vocês colocarem, ele fala para mim. Pois bem, gente, como que eu aprendi isso? Eu aprendi a frase primeiro, que é a que os engenheiros mais falam, que é repetido pra caramba, principalmente nos meios de qualidade, as normas de qualidade, tudo. A frase conhecida é: o ótimo é inimigo do bom. E eu, quando eu entrei nessa área, quando eu comecei a trabalhar com isso, imagina, vocês já sabem da minha história. Vindo de banco, gerente de banco, operacional comercial de banco, operacional não, mas comercial de banco, com equipe grande e equipe toda comercial, eu chego para trabalhar nessa área técnica por demanda, por oportunidade, não foi planejado por mim nada. Tive a oportunidade, mergulhei com esse cara que se tornou meu sócio depois, que eu acabei de falar aí no começo, e eu começo a ouvir dele que o ótimo é inimigo do bom. Então, ou seja, buscando o ótimo, a gente não faz o bom. E eu absolutamente inconformado com isso, mas inconformado mesmo. E eu vi que era meio que dogma, um negócio assim, alguém determinou que é assim, e isso não se discute. E eu queria discutir isso. Eu falei, como assim? Se o ótimo é inimigo do bom, então você faz o bom e para no bom. Você faz o bom e tá ok. E aí, não é assim, porque em qualidade você tem que ponderar isso, ponderar aquilo, se ficar buscando o ótimo, você vai perder muito tempo, tal. E eu discutia muito isso. Mas não tinha eco, eu batia e voltava, e era aquele pensamento que eu via que era generalizado inclusive na alta cúpula das empresas. Pra vocês terem um exemplo, quando eu falava a respeito das equipes de alta performance, que eu comecei a trabalhar com equipe de alta performance, criei um conceito próprio na Universidade Federal de São Carlos, e a minha definição de equipe de alta performance é a seguinte: equipes de alta performance são aquelas que entregam mais que 100% da meta, de forma consistente, sem grandes variações, num ambiente de satisfação pessoal e desenvolvimento profissional. Então são 3 componentes. Primeiro, excelência na entrega. Entrega muito acima da meta, quantidade e qualidade, nos 2 aspectos. Segundo, consistência. Não tem variações, oscilações, tal, uma meta, uma entrega constante e produtiva. E terceiro, ambiente. E aí, o que eu ouvia dos executivos dos mais altos das empresas, CEOs de empresas? Eu falava assim: Luiz Eduardo, se entregar só 100%, tá bom. E eu falava: que merda, pô. Como que tá bom se nós estamos falando de equipe de alta performance, 100% da meta é o começo do jogo. 100% da meta não é alta performance. E os altos executivos das empresas, diretoria, tudo achando que não, se entregar só 100% já tá bom. Quer dizer, não está entregando nem 100%, porque para o cara falar assim... Aí, segundo, eu falava, ó, consistência, sem grandes oscilações, e o cara falava assim: Luiz, a média do fim do ano, se der certo, tá bom. E eu falava: como você faz um fluxo de caixa, se no mês você fatura 100, no outro 300, e imagina que você fica 4 meses faturando 60% da meta, e depois lá no 5º mês você bate a meta. Como que você paga as contas? Como que fica o fluxo de caixa?
Então, e aí o terceiro coisa, o terceiro item, que é ambiente, aí pior ainda. O cara falava para mim assim, Luiz, se estiver entregando mais que 100% da meta, com consistência, eu não estou nem aí com o ambiente. E eu falava, é o ambiente que segura os profissionais de alta performance. Imagina vocês trabalhando num ambiente ruim. Se você é um profissional que tem boas ambições, tem boa índole, uma personalidade agregadora, contribuinte, contribuidora, que quer se desenvolver, que quer crescer, fica num ambiente ruim, num ambiente derrotado, num ambiente de pressão desmedida e desnecessária. O cara sai. Então, o ambiente ruim mantém a média, mantém o mediano, mantém o medíocre. E não tem nada de pejorativo nisso, são termos para definir aquele que está lá, onde está a maioria, que não é o lugar que nós queremos ficar. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, essas pessoas se conformam com o bom. E o bom, questionável, hein? Que é aquele bom assim, bom, é isso que o mercado tem. Eu não quero ter o que o mercado tem, eu quero ser melhor que o mercado. E eu fui me aprofundar nisso, fui buscar tal. E eu fui salvo por um grande autor, que eu sou ídolo, que eu já citei ele aqui há algum tempo atrás, na nossa live de quinta-feira, que é o Jim Collins. No livro Empresas Feitas para Vencer, esse aqui, a minha edição é bem velhinha já, esse livro é super atual, tá? Essa aqui é a 10ª edição e é de 2006, 2007, sei lá. Imagina que já deve estar na 40ª edição. No primeiro parágrafo do primeiro capítulo, o capítulo chama O Bom é Inimigo do Ótimo. Aí eu falo, porra, gostei. E aí não comprei o livro sabendo o título do primeiro capítulo, eu comprei o livro porque ele tinha um contexto que me interessava e que eu queria estudar, o Jim Collins, o autor. E aí eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo desse primeiro capítulo. E é o recado que eu quero deixar aqui hoje. E é o tema da nossa live. Então, o capítulo chama O Bom é Inimigo do Ótimo e ele começa assim. O bom é inimigo do ótimo. E esta é uma das razões chaves para explicar por que existem tão poucas coisas que se tornam excelentes. Não temos ótimas escolas, principalmente porque temos boas escolas. Não temos um governo excelente, sobretudo porque temos um bom governo. Poucas pessoas levam vidas ótimas, em grande parte porque é tão fácil construir uma vida boa. A grande maioria das empresas jamais se torna excelente só porque já é bastante boa. E este é o seu principal problema. E não é sobre a empresa que eu quero falar, é sobre nós, sobre as pessoas, sobre você, que, no final, nós vamos chegar lá na empresa. Você vê, ele fala aqui, ó, nós não temos ótimas escolas porque é fácil fazer escola boa. Nós não temos excelentes governos porque é fácil fazer um governo bom. E ele não está falando de Brasil, não. Ele está falando dos Estados Unidos lá na década de 2000, começo de 2000. Certo? Nós não temos excelentes empresas porque é fácil fazer empresa boa. E o que é pior de tudo, poucas pessoas levam vidas ótimas, em grande parte porque é fácil construir uma vida boa. Eu estou falando aqui de excelência, gente. Excelência. O que nós queremos fazer da nossa vida? O que nós queremos para nós? Ser bom não basta. Ser bom é fácil. E eu estou simplificando aqui porque é o tal negócio, só fazer tudo que todo mundo faz, que todo mundo espera que você faça, que eu faça, que nós façamos, que está tudo certo. E não é isso. Então essa cultura de que o ótimo é inimigo do bom faz a gente parar de desenvolver, parar de crescer, sabe? Quando eu chego assim, qual que é a minha inspiração de vida, minha ambição? É comprar uma casa num bairro X e um carro, né, atualizado na medida do possível aí, e na hora que consegue isso, para. Tá bom. Tá bom. É o que a minha vizinhança tem, é o que a minha família tem, é o que meus colegas de trabalho têm, e para. Com potencial para mais. Esse é o problema. Não é parar porque não deu, bateu no teto, tentou e não conseguiu, tudo faz parte. Eu não acredito em fim.
A construção é infinita, certo? Eu sempre falo isso. Não tem, até aqui eu me esforcei, depois não dá mais, eu paro. Não, continua o jogo. Muda a estratégia, muda as parcerias, muda a empresa, muda até de profissão, como foi no meu caso. Na hora que eu vi que ali não é aqui que eu quero, não é aqui que vai dar o jogo que eu quero jogar, eu mudei de profissão e saí de banco, que era bom. Era bom. E hoje eu faço o que eu acho ótimo. Certo? E que é ótimo para mim e que acaba sendo ótimo pelo meu entusiasmo, pelo meu tipo de atuação, acaba sendo ótimo para um monte de gente, graças a Deus. Então, o Jim Collins salvou a minha visão. Eu falei, não estou louco então. Eu não sou eu que vou ficar dando cabeçada, porque alguém com uma abrangência muito maior que a minha, professor universitário e consultor das maiores empresas do mundo, das 500 maiores da Forbes, tal, ele está na metade delas, e professor do MIT e tal, e ele chega nessa conclusão de que as empresas atingem a excelência quando as pessoas, os seus membros, os seus funcionários, e é lógico que isso em alguma instância emana da liderança, quando ela tem pessoas que pensam dessa forma, pessoas que buscam excelência de vida, tanto na contribuição quanto no como você vai usufruir da sua vida. Certo? Então, e aí fala assim, mas tem que emanar da liderança. Se a minha liderança não pensa assim, se a liderança não pensa assim, muda de empresa. Tem um monte que pensa. Se a liderança não pensa assim, faz emanar de você, faz na tua micro esfera de influência, seja o cara que faz a diferença, seja a pessoa que faz a diferença. E eu reforço aqui, me desculpa, gente, que eu sempre falo o cara, meio que falando no gênero masculino, mas eu estou falando para vocês todos que me ouvem aqui e adoro falar para todo mundo. Então, pense que não adianta ficar terceirizando a tua responsabilidade de ser tudo que você nasceu para ser. Né? Faz por etapa, faz por estágio. Você tem que chegar, aquele exemplo que eu dei lá, até aqui eu quero comprar o carro e morar num lugar legal. Na hora que atingiu aquilo, refaz a meta. Eu tenho um case meu, assim, que é um objetivo que eu tinha de me formar bem, me capacitar bem, não só a formatura da graduação, mas me formar bem, me capacitar bem e investir tudo que eu podia naquilo que eu estava construindo ali em termos de carreira. Então, quando eu mudei para Araçatuba, que foi minha primeira gerência geral do Banco Sudameris, saí da Americana e fui para Araçatuba, eu tinha 2 carros, que a gente precisava de 2 carros pelas circunstâncias daquela época lá de trabalho meu e da Flávia, 2 carros velhinhos. Eu não lembro a idade, mas se eu falar a marca, que vocês não vão nem entender que os modelos. Eu tinha um Cadete e um Fiat Premio. Eu era motivo de chacota dos meus amigos. E eu tinha, assim, uma coisa na minha cabeça. Quando eu fizer isso que eu estou fazendo, eu atualizo meus carros e quero ir para os Estados Unidos. Eu fui promovido, fui para Araçatuba com esses 2 carros e não tinha o menor problema. Era velhinho mesmo, carro velhinho. Não tinha o menor problema. Era gerente do melhor banco da cidade, o mais charmoso da cidade. Eu andava com meus carros, limpinho, arrumadinho, beleza. Quando eu cumpri aqueles compromissos e fiz recuperei a minha poder aquisitivo no sentido de que eu parei de investir naquele momento, eu renovei os 2 carros, aí eu fiquei com um Ômega e um Corsa esportivo do ano, zerado, e fui viajar para os Estados Unidos, eu, minha mulher e meu filho. Ficamos 22 dias nos Estados Unidos. Aí meus caras falaram, tá esbanjando. Eu falei, na hora que eu estava andando com o carro tudo fodido, vocês falavam que eu estava quebrado. Na hora que eu me preparei para fazer o que eu quero fazer, vocês falam que eu estou esbanjando. Então é planejamento, e é foco, e é motivação de fazer. Certo? Então, assim, sabe aquela história de visualizar? Não tem limite, gente. Não tem limite. O que de melhor você pode fazer para você? Eu vou falar um negócio aqui que é bem louco.
bem esotérico, mas pensa assim, ó, o bom, o ótimo é inimigo do bom. Pensa no melhor pôr do sol que você já viu na sua vida. E não vou nem falar de Deus, porque eu respeito todas as tendências, eu acredito muito em Deus, mas pensa o seguinte, a natureza podia ter, quem é que é responsável, podia ter parado em algum momento, falou, não vou fazer tão bonito assim não, um solzinho opaco lá, tá bom. Pensa na praia mais maravilhosa que você já viu. Tem limite para isso? Alguém falou assim, não, tá, é muito, não precisa de tudo isso. E às vezes você chega no lugar e fala, porra, não precisava de tudo isso, é muito, é excelente. A natureza não tem limite. Você pega um passarinho desse da Mata Atlântica, que tem 5 cores. Eu falei, meu, olha a perfeição desse negócio. E a natureza não tem limites e nós somos da natureza, nós somos o ser humano. A gente se põe limite, o limite está na nossa cabeça. É duro, estou falando de carreira. Pois é, estou falando de carreira, qual que é o teu limite? Né, eu falo, eu não tenho limite, o limite não foi feito para ser pensado. Né, eu tenho limitações, que são as minhas limitações, que eu tenho que conhecer, enfrentar e partir para o pau. Partir para cima mesmo, das minhas limitações. Sem culpar ninguém, sem culpar terceiros. Eu estava vendo uma passagem outro dia aí que fala assim, o passarinho não planta, mas come. Não fica um dia sem comer. Ele, tirando as exceções que a gente conhece, ele dorme no galho da árvore lá, ele não constrói a casa, ele não faz nada, mas ele vive a vida dele do jeito que ele tem que viver. Ele é tudo o que ele nasceu para ser. E a gente não consegue ser tudo o que nasceu para ser. Porque tem posições sociais, tem como que eu vou dizer? As travas mentais, me fugiu o termo agora, que é imposição social mais uma vez, é família, é os amigos, é até o nosso próprio receio de ofender alguém por fazer sucesso, por investir na carreira, por mandar todo mundo que não quiser ir cuidar da sua própria vida, porque você vai. Né? Então, pense assim, ó, se cerque dos bons, se cerque daqueles que querem fazer o que tem que fazer. O bom é inimigo do ótimo. Se você se acha bom, o risco é você ser só bom. E isso é um risco. Por quê? Porque é desperdício de potencial. O potencial está aí. Né? Uma semente, qualquer semente, é potencialmente uma árvore ou uma planta. Potencialmente, só potencialmente. Se ela não for plantada, regada, cuidada, ela não vira planta. Mas o potencial está lá. Todo ser humano, eu, você, todo mundo que está aqui, tem o potencial de ser tudo o que nasceu para ser. Mas é potencial. E aí tem que cuidar. Quem tem que cuidar? Nós. Quem tem que cuidar? Aqueles que estão com a gente na nossa jornada. Que nesse caso, na minha contribuição, sem conhecer pessoalmente a maioria de vocês, mas dando a contribuição que eu puder dar, sem dúvida nenhuma, o tempo todo. Sem limitação. Certo? Inclusive, demonstrando alguns aspectos da minha vida. Que, é o ferão lá, eu não ia falar outra palavra. Não é. Assim, eu levo uma vida legal com a minha família, eu passeio, eu pratico meu esporte, sabe? Isso daí eu demonstro por quê? Porque é estágio atingido com base em intenção primeiro, planejamento depois e usufruição depois, na terceira. Não começa do fim. Eu quero fazer tudo que o fulano lá faz e não teve o momento de querer aquilo em formas de visualização e de planejar a ação final. Não se planejou para isso e quer usufruir. Aí gera dívida, gera
um monte de problemas, gera parcerias totalmente inadequadas e infrutíferas. Eu estou sendo bem drástico aqui hoje, gente, porque é o seguinte, esse negócio do ótimo é inimigo do bom é o coveiro da carreira de um monte de gente. É o que enterra a carreira de um monte de gente. Porque, pagando minhas contas e dando tranquilidade para mim, alguma estabilidade, que nunca tem estabilidade total, mas alguma estabilidade, tá bom, eu vou ficando. Tem que ser ambicioso. E ambição é uma competência, é um valor pessoal importante. Cobiça é querer o que o outro tem, querer o dele. Isso é pecado, é totalmente indesejável. Isso aí é um desvio de caráter. Ambição é o que faz a gente mover. A ambição é que fez o Cristóvão Colombo descobrir a América, a ambição é que fez o homem para a Lua, a ambição é que faz o mundo ir para frente. Isso é ambição. Cobiça é querer o que o outro tem. Inveja. Sabe? Agora, querer o que o outro conquistou, mas não o dele, querer ter a vida que o outro tem, fazendo o teu trabalho e tendo ele como modelo, parabéns, é isso que eu peço para vocês aqui. É isso que eu busco fazer no meu recorte de vida. Né? E para muitos, até hoje, meu filho estava brincando comigo numa questão do esporte, para muitos, fazer o que eu faço com 59 anos é loucura, viver a vida que eu levo e fazer do jeito que eu faço as coisas não é loucura, mas é meio improvável, certo? E ele estava dizendo que uma menina no box de CrossFit dele viu um folheto lá que a foto é minha. A foto do folheto para vender plano lá é minha. E ela falou, é verdade que esse cara é seu pai, né? Porque eu não estou frequentando no horário deles, estou treinando fora da... E por quê? Porque, porra, eu tô debaixo de uma barra fazendo uma força do caramba lá, com essa cara aqui, ó, com essa barba branca, né? E aí alguém falou para ela, ó, isso aí é o pai do Eduardo. E aí fala assim, mas eu tô falando para fazer igual eu, fazer o que eu faço, não é isso, gente. É escolha que vida boa, o que é uma vida boa? Vida saudável, vida próspera, e prosperidade é uma palavra que, se você procurar no dicionário, não é grana só. Prosperidade é um conjunto de fatores que acontecem favoravelmente na vida que te dá uma satisfação plena. Plenitude é outra palavra. Plenitude é quando você chega naquele nível que você fala, nossa, que legal. Aí você para ali? Não. Porque é o que eu sempre falo da física, né? A parábola. Você está subindo, você joga um objeto para o ar, ele está subindo ou descendo, ele não fica parado no ar. Né? E assim é a nossa vida. Quando que para? Eu não sei, eu estou com quase 60 anos, eu não sei quando para. Então, eu não quero pensar nisso. Eu sei que eu tenho que continuar subindo. Por quê? Porque a parada não existe, ou está subindo ou está descendo. Então, vocês que estão no começo da carreira, vocês que estão investindo na carreira de vocês que estão querendo um futuro legal, um futuro promissor, pensem que vocês têm que fazer tudo o que puder fazer com excelência. Sejam os melhores maridos ou esposos, os melhores pais, sejam os melhores profissionais, sejam os melhores colegas. Ah, mas tem que ser bom em tudo? Eu odeio essa pergunta. Ah, mas também não dá para ser certinho o tempo todo, né? Ué, é escolha. Porque se não dá para ser certinho, quer dizer que quer ser erradinho de vez em quando. E tem gente que fala isso para mim, ah, não dá para ser certinho. Você acha que eu sou certinho o tempo todo? Você acha que eu não erro? Conscientemente não. Eu vou fazer isso porque está errado, mas eu quero fazer. Ué, então é maturidade. Será que é por causa que eu tenho agora esses parcos cabelos brancos aqui? Não, eu pensava assim quando eu tinha 20 anos. O que é certo, o que é errado é errado. Eu posso errar? Posso. Conscientemente,
não é uma escolha minha. Eu não vou fazer porque eu quero. Né? Por exemplo, ter algum tipo de displicência com o trabalho. Não, leva a sério. Leva a sério. E levar a sério não é fazer 14 horas por dia, não é nada disso, não. Eu falava para os meus amigos, para os meus funcionários, e hoje eu falo para meus clientes, eu trabalhe intensamente 8 horas por dia. Agora, o que você entende por intensamente? É fazer com excelência, não é ralar e ficar louco em trazer volume de trabalho. É contribuir. Vê os vídeos anteriores meus aí, inclusive no próprio Instagram, tá tudo aí arquivado e tem no canal do YouTube, Luiz Eduardo Neves Loureiro. Vê lá meus vídeos que eu estou falando sobre isso. Né? Que contribuição você dá? O que você faz? Seja o melhor profissional e a melhor pessoa que você pudesse ser. E se pensa assim, ó, tem que ter a excelência profissional, a excelência em termos de posicionamento, em termos de postura, em termos de caráter, personalidade. Né? Inclusive, personalidade, quando eu falo, é diferente de caráter. Caráter está ligado à ética e à moral e tudo mais. Personalidade é ter a personalidade agradável, ser a pessoa que agrega, ser a pessoa que recebe, que além de se oferecer, que traz as pessoas junto. Mas seja a melhor pessoa que você puder ser para a vida, para a sua vida. Certo? E aí, eu tenho um risco nisso. Quando não ser o cara que faz com excelência tudo o que tem que fazer. E aí você vai falar assim, tem uma grande contradição aí. Tem. Por quê? Porque tem gente que pensa no ótimo o tempo todo e não passa pelo bom. O ótimo é depois do bom. Então eu quero dar um exemplo aqui. Eu fiz um trabalho para uma empresa de comunicação corporativa. É uma empresa tipo, eles mesmos falam que isso é uma boutique, quer dizer, uma empresa pequena. Desculpa. De pouquíssimos funcionários, é uma equipe de uns 12, 13 pessoas, contando com o dono, o fundador. E de comunicação corporativa, que só faz comunicação corporativa de gigantes. Então é aquele negócio, o cara é estrategista, ele cuida. E aí eu fiz um workshop para eles lá e tinha um cara que virou piada e eu fui descobrir, virou piada para eles lá desde sempre. E para nós durante o workshop é porque assim, o cara que, por exemplo, vai fazer uma planilha e tem que entregar numa reunião do cliente hoje às 4 horas da tarde. Não vai ficar pronta. Mas vai ser a planilha mais bonita do mundo. Não adianta nada. Então o cara assim fica bordando num negócio lá quando tem prazo para entregar. Então é o que faça o excelente que você consiga entregar, que você consiga cumprir. Não é fazer a melhor entrega do mundo com 2 dias de atraso. Ou com 1 hora de atraso. Às vezes 1 hora é fator decisivo para você perder um negócio, para você perder a tua chance de se mostrar. Então, não é ficar bordando e burilando, não. É ter o time certo na entrega. Pensa vocês, profissionais técnicos. Né? O engenheiro, né? Eu sempre repito aqui para vocês, uma das coisas que me encanta na profissão do engenheiro, da engenharia, é a paixão. E aí, essa paixão de fazer o negócio com rigor técnico absurdo. E eu falo assim, cuidado, não estou falando de risco, não estou falando de colocar em risco. Mas tem coisa que o embelezamento, o detalhe, não precisa e não dá tempo e o cara quer fazer. Então, tem que ter a medida certa. Eu fiz trabalho, eu faço de forma recorrente, trabalho para shoppings, e eu criei uma definição que acabou sendo bastante usada em alguns dos meus clientes, que é assim, uma unidade lá como shopping, pensando em termos de infraestrutura, de engenharia, ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter disponibilidade, que tem a ver com a confiabilidade de operacional, de equipamentos e tudo mais. Ele tem que ter boa usabilidade
e ele tem que ter zeladoria, ele tem que ter estética, ele tem que ter aparência boa. Então, estou falando, disponibilidade o equipamento tem que estar funcionando. Usabilidade tem a ver com o projeto. Né? Às vezes eu vejo uma escada rolante lá atrás de não sei aonde, ninguém acha a porra da escada rolante. Né? E eu falo assim, está disponível, está funcionando, mas ninguém acha o negócio. Por exemplo, e tem várias outras coisas, né? Bebedouro fora de lugar, né? Banheiro, a porta não abre, é erro de projeto, é usabilidade, não é bem usável. Então ele tem que ter disponibilidade e usabilidade e tem que ter estética também. O técnico, que é muito técnico e está trabalhando num lugar desse, ele não se interessa, por exemplo, por zeladoria. Ele fala, mas o negócio é técnico. E não pode ser, você tem que estar adequado àquele ambiente. Então, quando você se esmera demais naquilo que você mais gosta e fica perdendo tempo naquilo, você está perdendo a chance de ser ótimo. E nesse caso, nem bom está sendo. Apesar da intenção ser boa. Apesar da planilha do meu cliente lá ser a planilha mais bonita do mundo. Mas que chega fora do time. Então, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, na minha concepção, eu não tenho dúvida que o bom é inimigo do ótimo. Quem para no bom está desperdiçando potencial, está jogando potencial no lixo. Esse potencial que eu estou falando de ser o melhor profissional, o mais bem-sucedido, com prosperidade total na vida, o potencial está em mim, está em você, está em todo mundo. A gente tem que primeiro acreditar, depois fazer aquilo que deve ser feito e ouvir as pessoas que te elevem o astral e te levem para frente. Você tem que pensar que buscar o ótimo vai, de certa forma, ofender algumas pessoas que se conformaram com a mediocridade, e é um problema deles. Né? Não tem certo ou errado. O estilo de vida, a ambição, cada um tem a sua. Né? De repente a ambição do cara é trabalhar pra caramba a semana inteira para poder tomar cerveja no fim de semana. Tá errado? Para mim, não é o que eu quero para mim. Tá errado? Não. Não tá errado. É opção. É com esses caras que eu quero conviver? Não. Aceito estar junto, o convite, muito eventual, muito socialmente, falo um oi, tchau, não quero. O ambiente não me agrega. Sabe, o ambiente que a conversa é ruim, o astral é ruim, tal. Aquele negócio, a festa acaba quando acaba a cerveja. Beleza, de vez em quando, aí tudo bem, mas não é o estilo de vida que eu quero. Né? Então, pense o seguinte, seja o melhor e cada vez mais agradeça por tudo que você tem hoje e agradeça muito. Seja verdadeiramente grato por tudo que você já tem, por tudo que você construiu, mas não se contente só com isso. É isso que se espera. Não é ficar, minha vida hoje está ruim. Não. Tudo que você fez, tudo que você construiu, tem que ser honrado, tem que ser valorizado, tem que ser gratificado. O retorno disso é absurdo. E o retorno, não tem mágica nisso. O retorno porque você sabe que já conquistou aquilo, você pode conquistar mais. Você vai e faz. Você vai e caminha. Certo? Gente, eu estou acabando aqui e eu queria que vocês dá um joinha aí, se tem alguma pergunta para fazer, algum questionamento, comentário, por favor façam, que eu vou começar a encerrar aqui. Eu sei que eu tenho que dar uns segundinhos aqui. E beleza, então, eu estou encerrando e eu quero que vocês terminem, eu vou encerrar aqui dizendo para vocês assim, você pode muito mais do que você imagina. Você pode muito mais do que você fez até hoje. Você pode muito mais do que as pessoas, eventualmente,
dizem ou disseram para você alguma vez na vida. Certo? Então, conte comigo, vamos junto e seja tudo que você nasceu para ser. Um abração a todos e até quinta-feira da semana que vem. Ok? Fui!